pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, que reza conosco nesta manhã, que vive conosco este Abraça São Paulo. Foi Deus quem nos uniu, foi Deus quem nos reuniu para esse momento de partilha. E sem dúvida nenhuma, nosso Senhor já reservou para nós a sua graça nesse momento de partilha e de oração. Junto com o meu abraço apertado, carinhoso, porque nesse dia, nesse Abraça São Paulo, o que não pode faltar entre nós é esse abraço fraterno, afetuoso, cheio do amor de Deus. O que não pode faltar também é palavra de nosso Senhor. Então, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 43, versículos do 16 ao 19. Isaías capítulo 43, versículos do 16 ao 19, onde nos diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, aquele que abriu o caminho pelo mar, passagem entre as águas violentas, e trouxe carros e cavalos, batalhões de elite. Foram derrubados, jamais se levantarão. Acabaram, apagaram-se como um pavio. Não deveis ficar lembrando as coisas de outrora, nem é preciso ter saudade das coisas do passado. Eis que estou fazendo coisas novas, estão surgindo agora, e vós não percebeis? Sim, no deserto eu abro um caminho, rasgo rios na terra seca. Versículo 18. Não deveis ficar lembrando as coisas de outrora, nem é preciso ter saudades das coisas do passado. Eis que estou fazendo coisas novas, estão surgindo agora, e vós não percebeis? Sim, no deserto eu abro um caminho, rasgo rios na terra seca. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eis o que diz o Senhor. Eis o que diz aquele que abre caminhos. Você viu aqui? Sim, no deserto eu abro um caminho, rasgo rios na terra seca. Quem é o Senhor que nos fala? O Deus que nos fala é aquele que abre caminhos, é aquele que abre passagens. Talvez você diga, ou tenha dito, ou não disse, mas no seu coração, muitas vezes fica essa ideia de que na sua vida muitas portas se fecharam, ou de que você não vê perspectiva de futuro, que parece que não há um caminho aberto à sua frente, que quando se trata de você, não há muita opção, você não tem alternativas. Talvez você já tenha dito coisa semelhante, ou pelo menos pensado: a minha vida é uma vida engessada. Ou outros tenham dito para você que a sua vida está amarrada, que a sua vida afetiva está amarrada, que o seu trabalho, os seus talentos profissionais não dão frutos, que tudo aquilo que você coloca a mão não vai para frente, que você não insiste, que você não persevera, que as coisas não dão resultado na sua vida. Essa tentação, ela é grande e é para todos nós. Todos nós enfrentamos essa tentação. Não é uma tentação que bate somente na sua porta.
É uma tentação que precisa ser vencida. E diante desta tentação, diante desta ideia, diante destas palavras que nós ouvimos dos outros, ou ouvimos de nós mesmos porque ficamos repetindo-a dentro do nosso coração, o que vem nos dizer a palavra de Deus nesta manhã? Quem é que se dirige a nós? O próprio Senhor, que se revela como aquele que abre caminhos. Aquele que abre passagens onde essas passagens não existem. Aquele que é capaz de fazer a nossa vida avançar e avançar de forma boa, com frutos. O que é que nos diz este Senhor que é capaz de nos fazer viver? Que é capaz de nos fazer chegar à nossa meta, ter uma vida realizada? O que é que este Senhor nos diz? Não deveis ficar lembrando as coisas de outrora. Não deveis ficar lembrando as coisas de outrora. Porque tem coisas que nós lembramos e que só faz mal para a gente. Tem coisas que nós lembramos que só servem para nos magoar, para nos destruir, para nos viciar na ideia de que a nossa vida não muda, de que nós fomos lesados e lesionados, e que por isso nós não vamos conseguir o desempenho que nós precisamos realizar, porque no passado nós fomos negligenciados, porque no passado nós fomos feridos, porque no passado nós fomos violentados, porque no passado nós não tivemos as oportunidades que nós precisávamos para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, que faltou o necessário para a nossa formação. Faltou o necessário para nós, não é? O Senhor nos diz que esses pensamentos não devem fazer parte da nossa vida. Mas pior, tem coisas que nos aconteceram e que ficaram inculcadas dentro de nós, no mais íntimo da nossa alma, no profundo do nosso coração, que para que nós não fiquemos voltando a essas coisas, ou para que elas não continuem direcionando a nossa vida, limitando a nossa liberdade, nós precisamos buscar em Deus a cura do nosso coração. Nós precisamos pedir a nosso Senhor que venha nos dar cura interior. Esses dias, no Sorrindo para a Vida, nós tivemos um testemunho que mexeu com todos nós ali na bancada do Sorrindo para a Vida. Uma moça nos contava de uma vida de perversão sexual que ela teve. Se afundou em todo tipo de vício. Mas o que mais pesava para ela era a perversão sexual, a vida promíscua. Ela se deitava com qualquer um. Ela se envolvia com todos os homens que ela encontrava. E, inclusive, o fato de ter se casado não era um impedimento para ela. Mergulhou fundo numa vida de adultério. E quando foi perdendo ali a perspectiva de vida, não é? Quando não tinha mais sentido para ela continuar, tristezas abatendo-se sobre o seu coração, alguém pediu para que ela, incentivou para que ela acompanhasse ali a palavra de Deus todos os dias de manhã, no programa Sorrindo para a Vida. E ouvindo a palavra de Deus, algo foi acontecendo com ela. Aquela tristeza foi se esvaziando, ela foi melhorando, foi recuperando o sentido de viver. De repente ela começou a perceber que uma transformação estava acontecendo na vida dela. E participando depois de um momento forte de oração, foi dita uma palavra de ciência, uma revelação que Deus deu a respeito da vida dela. Que ela era daquele jeito por causa de uma violência sexual que ela tinha sofrido aos 6 anos de idade, um abuso sexual, um estupro que ela sofreu por parte do avô. E desde então se desenrolou na vida dela um desvirtuamento, uma perversão, uma perversão
sexual. Ela não tinha controle. E nem sabia qual era, nem lembrava mais qual era a raiz da qual emanava todo aquele distúrbio, todo aquele desequilíbrio, toda aquela desorientação nesta área, nesse aspecto da sua vida. Mas no momento de cura interior, nosso Senhor trouxe por meio da palavra de ciência, aquela situação concreta da vida dela para que ela pudesse ser curada. Porque ainda que não ficasse voltando toda hora na cabeça dela, nos pensamentos dela, o estupro que o avô tinha cometido contra ela, isso era o pano de fundo da sua existência. Todas as coisas que aconteciam com ela tinham como pano de fundo esse cenário da sua vida. E nós poderíamos dar vários exemplos de situações semelhantes ou de situações diferentes até, mas que têm um efeito parecido sobre nós. Situações que marcaram a nossa vida, traumatizaram a gente e que se tornaram o pano de fundo do nosso viver. A gente passou a viver a partir daquele fato, daquele acontecimento, tudo em função daquilo. Nós reduzimos a nossa vida àquele mal que nos atingiu. E o Senhor vem nos dizer que não deve ser assim. E que Ele é poderoso para nos ajudar, que não seja assim. Da gente ficar preso às coisas de outrora. As coisas negativas, sim, as coisas negativas. As coisas traumáticas que nos aconteceram também. Mas não só. Mesmo as coisas positivas, boas que aconteceram para nós, nós não ficarmos apegados a coisas que passaram. Não fazer do nosso passado o nosso ídolo. Porque lá atrás, quando eu era mais jovem, eu tinha tantas chances, tantas coisas boas aconteceram, eu era tão feliz, não é? Eu vivi tantas coisas interessantes. E às vezes essas coisas interessantes, muitas delas inclusive, desagradáveis a Deus. Mas a gente tinha orgulho delas. E olhando para trás, lembrava com saudade, coração apegado. E porque estamos apegados ao passado, não conseguimos viver o presente e não conseguimos avançar para o futuro. O que nos diz o Senhor? Não deveis ficar lembrando as coisas de outrora. Pare de viver de passado. Pare de viver lá atrás, porque sua vida é aqui. É isso que Deus está dizendo. Que coisas maravilhosas Ele quer fazer acontecer para nós agora, no presente. E quando nós comparamos as traduções da Bíblia, é muito interessante, porque elas nos ajudam a entender. Uma vai completando a compreensão que a outra desperta. Então diz aqui: não deveis ficar lembrando as coisas de outrora, nem é preciso ter saudades das coisas do passado. Porque quem tem algo melhor não tem saudade do que foi mais ou menos. Não tem saudade do que foi ruim. A gente passa a ter saudade das coisas que passaram quando a gente acredita que o que aconteceu lá atrás é melhor do que o que está acontecendo agora. E o Senhor diz para nós: não é preciso ter saudade das coisas do passado. E a tradução da Ave Maria diz de uma forma diferente. Em vez de dizer ter saudades, ela diz recordar. O que é recordar? A palavra recordar você entende melhor se você separa esse prefixo, o re, do resto da palavra. Porque aí você tira o re e fica cordar, que nos lembra cordial, que nos lembra cardíaco, que vem de card, não é? Que quer dizer coração. O que é você recordar? É você trazer de novo ao coração alguma coisa que aconteceu. É você presentificar aquilo dentro de você. É tornar vivo
aquilo que já não existe mais. Então não se trata apenas de uma lembrança, se trata de algo que passa a existir dentro de nós, que nós mantemos existindo porque a gente não deixa passar. E veja quantas pessoas se tornaram infelizes porque se fecharam no seu passado. Você conhece pessoas assim, eu conheço pessoas assim. Pessoas que se tornaram infelizes porque foram incapazes de avançar com a sua vida, de seguir adiante, não é? Sempre presas a acontecimentos de outrora, acontecimentos passados. Você não conhece pessoas na sua família que viveram dessa forma? Conhece ou não? Sempre tem na casa da gente, na família da gente, entre os nossos amigos, aquelas pessoas que não conseguiram ter uma vida realizada e uma vida feliz por causa que ficaram presas nos episódios do seu passado. Se fecharam ali. Você conhece pessoas que viveram experiências dessa forma? Talvez você até diga: Márcio, essa pessoa sou eu. Eu não consigo ter uma vida feliz porque eu estou fechada no que já me aconteceu. Eu não consegui deixar aquela situação para trás. Eu já tentei, mas eu não consigo esquecer o que se passou. Não consigo. Não é? Quanta gente que você vê que não foi feliz nos relacionamentos porque ficou apegada a um namoro do passado. Pessoas que não conseguiram aprofundar novas amizades porque se decepcionaram com um amigo ou com uma amiga anos atrás. Pessoas que não aceitam se submeter a uma autoridade porque teve uma experiência traumática com uma autoridade no passado. Então não aceita ser mandado, não aceita ter alguém dirigindo os seus passos, nem mesmo num ambiente profissional. E por isso não consegue ficar em emprego nenhum, porque não aceita se submeter. Não é? E nós poderíamos aqui, trazer muitos exemplos, inúmeros exemplos de pessoas que se tornaram infelizes porque não conseguiram deixar para trás coisas que não existem mais. O que passou, passou. Não existe mais. Não é? Aquelas lembranças que você tem de situações desagradáveis que você viveu na sua infância são apenas lembranças. Você cresceu, você amadureceu, você se tornou uma pessoa adulta, capaz de se defender. Você não é mais aquela criança indefesa. As coisas mudaram. Mas parece que muitas vezes nós carregamos ainda aquela criança que não sabia sequer levantar a voz para dizer o que estava sentindo. Parece que nós nos carregamos naquela condição até hoje. Não conseguimos deixar para trás a experiência que nos marcou. Você precisa se libertar. Pedir ao Espírito Santo que dê a você a sua libertação. Porque enquanto nós ficamos vinculados a esses fatos, a esses episódios da nossa vida, nós vivemos de verdade amarrados. Estamos amarrados a lembranças. E por isso nós não conseguimos avançar. Talvez você possa até dizer, mas uma lembrança não é nada. Verdade. Nós não estamos vivendo por causa de um nada. Mas também tenho que dizer que mesmo uma lembrança, parecendo ser pouca coisa ou quase nada, ela é capaz de nos manter atados na nossa vida. Não avançamos porque estamos amarrados a essas lembranças. E ficamos lutando, remando contra a correnteza e não avançamos 1 milímetro. Porque nós estamos lutando igualzinho aqueles 2 bêbados. Já ouviu a história? Aqueles 2 bêbados que depois de terem remado a noite inteira, eles descobriram que remaram e não avançaram 1 centímetro porque esqueceram de desamarrar a canoa que estava presa na margem do rio. Talvez isso tenha acontecido com você. Como embriagados, a gente vai fazendo as coisas à medida que elas vão aparecendo.
A gente ali, não falta esforço. A gente luta. Inclusive, muita gente diz assim: eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou uma pessoa dedicada, eu tenho determinação, eu tenho garra, mas eu não sei o que acontece. Apesar de todos os meus esforços, a minha vida não anda. Porque não adianta, querido ou querida, você ser inclusive um competidor olímpico. Não adianta você ser uma referência internacional, mundial em canoagem, se a sua canoa está amarrada na beira da piscina, na beira do lago, na beira do rio. Não adianta, os seus esforços serão inúteis. Por isso a palavra de Deus vem dizer para nós que nós não devemos ficar presos aos nossos erros, que nós não devemos ficar presos aos pecados que nós cometemos, que nós não devemos ficar presos às lembranças daquilo que os outros fizeram contra nós. E nem mesmo devemos ficar presos a lembranças boas. É bom ter lembranças boas. É bom não esquecer a nossa história, naquilo que ela nos constrói, naquilo que ela tem de positivo. Mas isso não pode ser para mim uma amarra. Eu não posso ficar apegado a isso. Isso não pode ser para mim uma âncora. Não é? E muita gente vive assim, amarradas às lembranças, e por isso não conseguem avançar. Márcio, talvez você diga assim: mas a minha vida, ela está no fundo do poço, como uma pedra amarrada no pescoço, eu desci as profundezas. É como se uma âncora me mantivesse preso lá no fundo. Diz os santos da nossa igreja, aqueles que viveram em comunhão com Deus, que depois do erro que nós cometemos, depois de ter errado, que é um grande mal, o segundo maior mal é a gente viver amargurado. Depois do erro que a gente cometeu, o maior erro é a amargura. É a amargura. Nós não devemos viver amargurados. Porque uma pessoa que vive de forma triste é a tristeza em pessoa. Sabe, não seja uma pessoa triste. Não seja. Porque senão você vai ser, onde você estiver, a personificação da tristeza. Mas o que eu devo fazer então? Você pode perguntar. Com as coisas que aconteceram, é bem diferente. A gente ter arrependimento, reconhecer que houve coisas que na nossa história aconteceram e que não foram boas, aprender com elas e seguir adiante. Arrependimento é para isso. Não é para nos prender lá atrás. É para nos jogar para frente. O arrependimento é um empurrão na direção de Deus. É um empurrão na direção do céu. O remorso não. Olha a diferença entre o arrependimento e o remorso. O remorso é um sentimento pesado, amargurado, triste, que faz de nós tristeza personificada. Então o que nós precisamos fazer? Em face desta palavra que Deus nos dá, onde Ele nos diz: não fique olhando para trás, não fique lembrando das coisas que passaram, não tenha saudade do que já foi, porque eu estou fazendo uma obra nova na sua vida. O que eu devo fazer diante desta palavra? Nós precisamos lavar o nosso passado com o perdão para nós seguirmos adiante. Com o perdão que eu recebo, mas também com o perdão que eu dou. O que lava o meu passado, o que purifica o meu passado, o que corta essas cordas que amarram a minha vida é o perdão. O perdão que eu peço a Deus e o perdão que eu dou às pessoas que me feriram. É o mesmo perdão. As duas faces de uma única moeda. O perdão que eu dou e o perdão que eu recebo. O perdão que eu recebo e o perdão que eu dou. Nós precisamos lavar o nosso passado com o perdão. Você precisa perdoar as coisas que aconteceram com você para a sua vida ir adiante. Você tem o direito de viver.
Por isso você tem o direito de perdoar quem feriu você. Talvez a pessoa que tenha tanto machucado você, que tenha tirado uma oportunidade bonita da sua vida, talvez essa pessoa não mereça o seu perdão. Mas você merece perdoar. Você merece se libertar. Você merece colocar diante de Deus esse peso que dentro da sua alma jogava você para baixo. E quando a gente fala que é preciso perdoar, às vezes nós ficamos tentando lembrar situações sempre assim extraordinárias, muito graves, e não. Ou pessoas desconhecidas que atravessaram a nossa vida como um trator passando por cima de tudo. E às vezes não é isso que está nos prendendo. Às vezes quem você precisa perdoar é a sua mãe. Pela negligência, pela falta de atenção, pela falta de amor, pelo pouco carinho, pelo pouco tempo, pelas inúmeras comparações que ela fazia entre você e outras pessoas. Pelas palavras ácidas, pelas palavras duras, pelas vezes que ela foi negativa em relação a você, pelos castigos desproporcionais, pelas surras que ela deu em você, pelas humilhações. Foram coisas pontuais que foram acontecendo no decorrer de uma vida, mas que às vezes foram aprofundando feridas dentro do seu coração. Talvez a pessoa que você precise perdoar seja uma que você nem achava que você precisaria, porque você nem liga mais para ela. Talvez você tenha dito assim: eu não me importo com esta pessoa, nem sei se eu preciso perdoar meu pai, porque já faz tempo que eu desliguei meu pai dentro de mim, por causa das bebedeiras, por causa dos adultérios, por causa das muitas brigas, por causa da violência doméstica. Talvez quando eu contava aqui da moça que foi violentada aos 6 anos de idade pelo avô, dentro do seu coração você sentiu uma punhalada quando eu disse isso, porque você lembrou que na sua casa não foi o seu avô, foi o seu pai. Isso fez mal, trouxe tristeza, trouxe dor para o seu coração mais uma vez. É preciso lavar o nosso passado com perdão. Não deixe essa situação continuar dominando sobre a sua vida, entristecendo, deprimindo você, obrigando você a um estado de doença interior, arrastando você na dependência de medicamento, para você conseguir ter uma vida próxima ao normal. Experimente perdoar. É uma coisa, o perdão, gente, é uma coisa que nós não conseguimos fazer se Deus não nos ajudar. Nós precisamos da graça de Deus, principalmente para perdoar aquelas coisas que aconteceram em idade muito tenra, quando a gente era muito pequeno, jovem ainda, e também situações muito graves, muito pesadas, muito dolorosas que nós vivemos no nosso passado. A gente não consegue se a graça de Deus não nos amparar. Então nós precisamos contar com a graça de Deus. Você precisa contar com a graça de Deus. Precisa bater no seu peito e pedir: meu Deus, eu sozinho não consigo. Me ajude, porque eu não consigo libertar a minha história, libertar a minha vida, libertar o meu passado. O passado se lava com o perdão. Você precisa lavar a sua história com o perdão se você quiser seguir adiante. Mas não só com o perdão que a gente dá, mas também com o perdão que a gente pede. Não basta a gente começar uma vida boa e acreditar que a vida boa é uma pá de cal em cima da vida, da carniça que foi o nosso passado. O passado se purifica com o perdão. Nós precisamos partir do perdão de Deus para os erros que nós cometemos. Aí começa a vida nova. Sabe, enquanto a gente tentar, com atitudes boas do presente, disfarçar o que aconteceu na nossa história, nós vamos ser como aquelas noites nubladas, como nuvens que tentam esconder a lua. É uma questão de tempo,
É uma questão de ventos até ela voltar a brilhar. A mesma coisa dentro de nós. Tem coisas que aconteceram na nossa história que se o perdão de Deus não entrar para nos libertar e nos purificar, aquilo apenas estará escondido, mas não estará resolvido. Então, mais uma vez eu digo a você, para que fique bem guardado, não só na sua mente, mas na sua alma, no seu coração, nós precisamos lavar o nosso passado com o perdão para a gente seguir adiante. Porque ficar lembrando é ressentir. Ficar lembrando, olha, ressentir. Lembrar é sentir de novo. Lembrar é sentir outra vez. Lembrar coisas sofridas é sofrer de novo. E por que tem gente que fica lembrando situações sofridas? Alguns porque não conseguem se libertar desses pensamentos, e outros porque não querem esquecer aquelas coisas que passaram, para sempre lembrando e sempre sofrendo, com a dor alimentar essas forças de morte dentro do seu coração. É terrível, mas é verdade. É sofrer de novo para, com a dor, alimentar essas forças de morte dentro de nós. Que forças de morte dentro de nós são essas? Autopiedade. Porque ficar sentindo pena de você mesmo te desculpa de viver a sua vida. Não estou vivendo a minha vida por quê? Porque eu tenho dó de mim. Eu tenho dó do que me aconteceu. Eu tenho tanto dó da minha pessoa que eu me dispenso das responsabilidades, que eu me dispenso dos desafios, que eu me dispenso dos meus compromissos. Eu tenho sempre uma desculpa quando eu não dou conta de fazer as coisas. É a grande dó que eu tenho dentro de mim. Porque eu fico lá, preso no que aconteceu. Tadinho de mim que não tive dinheiro. Tadinho de mim que passei fome. Tadinho de mim que sofri um abuso. Tadinho de mim que fui machucado. Tadinho de mim que eu fui passado para trás. Esse tadinho de mim parece ser em seu favor. Ele não é. Ele só te detona. Ele só te destrói. Ele só te diminui. Ele te põe como espectador da sua vida. Enquanto você sente dó de você mesmo, a sua vida passa diante dos seus olhos e você não vive. Eu disse para você, é sofrer de novo, esse ressentir, é a gente sofrer de novo para, com a dor, alimentar essas forças de morte em nós, como a vingança. Quanta gente diz, eu não posso esquecer o que o fulano me fez, porque vai surgir uma oportunidade, quando eu tiver a chance, eu vou dar o troco. Alimentar a força de morte dentro da gente, de vingança. Alimentar a força de morte dentro de nós, que é o sentimento de culpa. Se esse sentimento de culpa não serve para levar você para mais perto de Deus, para pedir perdão a Deus, você peça nosso Senhor para te salvar, porque essa culpa pode se transformar num complexo de culpa que vai enlouquecendo você, que vai tirando seu gosto de viver, que vai fazendo você só pensar em morte e em coisa ruim. Quantas vezes cultivando dentro de mim esse sofrimento, para não deixar cair do meu coração, cair no esquecimento, essas forças de ódio dentro de mim, eu fui tornando a minha vida odiosa. Então eu lhe digo, ouça o que o Senhor diz para você nesta manhã, porque esta palavra é de Deus para você. Esta palavra é de Deus para mim. Não deveis ficar lembrando as coisas de outrora. Você não precisa ter saudade das coisas do passado. Porque eu, diz o Senhor, estou fazendo obra nova na sua vida. Gente, nós não podemos deixar que uma paixão do passado nos impeça de abrir o nosso coração ao amor. Que tem gente que não consegue amar de novo. Amou alguém no passado. O relacionamento não deu certo. A pessoa não quis continuar.
Ou você fez besteira e a pessoa foi embora por causa disso. Ou você terminou o relacionamento e quando você quis retomar, a pessoa não aceitou. Mas o fato é que o caminho de vocês se separou. Vocês se dividiram, cada um foi para um lado. Às vezes a pessoa já está com a vida dela pronta, montada, já está casada, já tem filhos, e o outro está lá vivendo de passado. Não é? O amor que viveu no passado. Ou às vezes viveu tão intensamente aquela paixão que se feriu igual um louco na estrada. Sabe essas pessoas que às vezes pegam ali uma bicicleta e descem uma ribanceira toda? É emocionante. É apaixonante. Você descer uma ribanceira de bicicleta é apaixonante. A adrenalina vai lá em cima, aquele vento batendo em você, o cabelo esvoaçado ao vento, todo mundo olhando admirado, né? É coisa maravilhosa. Até que você encontra uma pedra no meio do caminho e sai, aos trambolhões. Quanta gente viveu relacionamento assim. E dizia com orgulho, nosso relacionamento é muito louco. Até que experimentou o fruto dessa loucura. Um dos dois saiu do caminho e olha o relacionamento aos trambolhões. Aí a pessoa toda ferida, toda machucada diz, nunca mais eu vou amar alguém como eu amei esta pessoa. Não vale a pena amar as pessoas. Porque as pessoas voltam atrás, as pessoas enganam, as pessoas ferem. Tome cuidado. Porque às vezes por causa de uma decepção nós fazemos um voto íntimo, um voto secreto de não amar mais. E isso interfere na vida da gente no futuro e às vezes até o fim dos nossos dias. Esse voto íntimo que nós fazemos se chama voto íntimo ou voto secreto porque a gente não fala para ninguém. E a gente costuma até esquecer que fez esse voto. Por isso que ele é secreto. É secreto, inclusive, em relação a nós. Porque isso que não deveria cair no esquecimento, cai. Tem coisas que a gente deveria esquecer e a gente não esquece. Tem coisas que a gente não deveria esquecer e a gente esquece. Esquece certos comprometimentos que nós fizemos e que tem um caráter, uma força espiritual que nos ata, que nos prende, que nos amarra. Como esses votos, eu não vou mais amar ninguém, eu não vou entregar o meu coração para ninguém. Se eu me casar, vou casar com uma pessoa que eu goste menos dela do que ela gosta de mim. Porque eu não quero mais estar sujeito a ninguém. Eu não vou ser mais uma pessoa dominada pelo meu amor, pelo meu afeto. Não deixe que a paixão que você viveu no passado impeça você de abrir o coração para um novo amor. Você mudou. A pessoa com a qual você se encontra agora é outra. É uma experiência diferente. Você já aprendeu muito na vida. Não tenha medo, não vai ser igual. Por muitas razões não será igual. Então não permita que uma experiência atrapalhada impeça você de ser feliz, de se entregar plenamente. Às vezes a pessoa não tem prazer, inclusive sexual, porque ela não consegue se entregar para outra pessoa. Pelo medo de se ferir, não consegue se abrir. Nós não podemos deixar que a traição nos torne uma pessoa desconfiada de todos. Porque você viveu uma traição não significa que as pessoas que vêm pela frente também vão te trair. Porque você foi traído por uma amizade não quer dizer que os teus próximos amigos vão trair você. Porque na vida afetiva, no seu relacionamento com as pessoas que você ama, namorado, namorada, noivo, noiva, marido, mulher, no relacionamento com essas pessoas, não quer dizer que você vai experimentar a traição, porque lá no passado alguém traiu você. As pessoas não são iguais. E carregar dentro de você essa desconfiança vai sufocando os seus relacionamentos. Vai matando o seu matrimônio. Vai matando o seu noivado. Vai matando o seu namoro. E pior, vai sufocando a pessoa que te ama. E vai sufocando você.
Então, que a traição que nós vivemos não faça com que a gente desconfie de todos. Mas, Márcio, não foi uma vez só. Eu tenho certeza que essas vezes que se repetiram foram ensinando você também que você precisa escolher melhor as pessoas com as quais você se envolve. Mas a traição não pode determinar. A traição vivida, sofrida, experimentada, não pode determinar a nossa vida. Quando o Senhor nos diz para a gente não ficar preso às coisas do passado, é não deixar que a morte da pessoa amada nos torne alguém amargurado. Você amava a pessoa, mas a pessoa agora está junto de Deus. De Deus ela saiu e para Deus ela voltou. A nossa alma, gente, anseia por voltar para onde ela veio, para junto de Deus. E um dia vai acontecer com você também. Nós temos que ser agradecidos a Deus pelas pessoas que Ele põe na nossa vida, pelas pessoas que Ele nos dá, e temos que ter sabedoria de aproveitar o nosso convívio com esta pessoa, porque nesta vida não será para sempre. Você já parou para pensar que esta vida é uma preparação para despedidas? Que você vai ter que se despedir do seu cônjuge, que você vai ter que se despedir um dia dos seus pais, ou talvez até já tenha se despedido, que talvez você tenha que se despedir dos seus filhos. Agora, o que eu vou fazer diante da morte da pessoa amada? Eu vou me tornar uma pessoa amargurada, ressentida, magoada, revoltada contra Deus que me deu aquela pessoa? Não foi você que fabricou aquela pessoa. Não foi você quem a criou. Deus a deu para você, foi um dom na sua vida. A gente recebe de bom grado, ou às vezes até de forma mal agradecida, os dons que Deus nos dá. A pessoa que Deus põe na nossa vida. Só que depois nós ficamos amargurados e colocamos a culpa em Deus quando essa pessoa se vai. Não. Não seja como uma pessoa que morreu junto com aquele que você amava. Ô mãe, você perdeu o seu filho, perdeu a sua filha que você tanto amava. Essa é uma dor, como muitos gostam de dizer, uma dor sem nome, porque é uma dor inenarrável. Mas mãe, você não pode esquecer que outros filhos também precisam de seu amor. Que não pode ser órfãos de uma mãe viva. Ô pai, a saudade que você sente da sua filha, saudade que você sente do seu filho, o quanto que seu coração se esfriou, se endureceu por causa dessa perda. Mas o seu filho não deixou de existir. E essa dor, essa tristeza não honra o seu filho, não honra a memória do seu filho, porque o seu filho que ama você, a sua filha que ama você e que agora está junto de Deus, deseja para você não a amargura, não a tristeza, mas que você faça a sua vida valer a pena. Essa é a maneira como você pode honrar a memória do seu filho, da sua filha, do seu cônjuge, do seu pai, da sua mãe. É com alegria, é lembrando as coisas boas que vocês viveram juntos e não se atolar em tristeza, dor, amargura. Isso Deus não quer de nós. Isso nós mesmos não aceitamos para nós. Por isso que esses sentimentos nunca nos levantam, nunca nos põem melhores. Esses sentimentos eles sempre nos põem para baixo e nos adoecem. As coisas difíceis da nossa história não podem se tornar amarras que nos impedem, não podem, elas têm que se tornar forças que nos impulsionam. Tudo aquilo que aconteceu de sofrido na minha vida, na sua vida, a gente tem que transformar em impulso. Tem que ser energia para a gente viver experiências melhores, diferentes, e não nos anular. Veja, que de tudo, o que ficou foi o melhor. Porque independente do tamanho do golpe que você sofreu, é ou não é verdade que você está aqui? Você sobreviveu a esses grandes embates da sua vida.
E só por isso você já é uma pessoa vitoriosa. Deus concedeu a você esta vitória. Afinal de contas, nós sobrevivemos ao que passou. A quanta coisa você sobreviveu no decorrer de sua história, no decorrer da sua vida. Nós aprendemos, gente, e podemos usar em nosso favor aquilo que passou. Você aprendeu com os erros do passado, com os que você cometeu e com aqueles que as pessoas cometeram contra você. Nós adquirimos sabedoria. Por isso que o nosso futuro pode ser diferente, porque a gente aprendeu o que é o passado para a gente repetir o que presta e não permitir que se repita o que não presta. O passado, ele nos ensina isso sempre. O passado nos ensina o que nós devemos fazer e o que nós não devemos repetir. Não é assim que a gente aprende? Opa, isso aqui que eu fiz deu certo, isso aqui foi bom, isso aqui eu vou fazer de novo. Inclusive vou fazer melhor, vou caprichar mais da próxima vez, porque isso aqui é caminho certo para o sucesso. Mas também nós olhamos para trás e pensamos: meu Deus, que coisa difícil, que coisa dolorosa, que coisa ruim é essa que nos aconteceu. E tudo começou desta forma. E tudo começou desta maneira, com esta atitude. Não podemos repetir mais essa experiência. O passado nos ajuda para isso. Agora veja, um remédio. Veja por que Deus nos pede para a gente não ficar preso a essas coisas que já se foram. A essas coisas viciadas, mesmo coisas boas. É aprender com o que aconteceu, mas não se apegar ao acontecido, porque aquilo que é passado, de certa forma, está vencido. Um remédio é uma coisa boa? É, sim, um remédio é uma coisa boa, mas dependendo do remédio, pelo fato dele estar vencido, pelo fato dele estar passado, tem gente que usa essa expressão, olha para aquela comida e diz: essa comida é comida passada. Esse remédio que está passado. Olha a data de validade, já se foi. Um remédio passado, só pelo fato dele ter caducado, dele ter expirado a validade dele estar vencido, ele pode se converter em veneno. Um remédio passado não só não cura, como ele também pode prejudicar, e dependendo do remédio pode até matar. Uma comida que esteja passada, já comeu? Nós tivemos aqui, há uns dias atrás, um encontro chamado Encontro Fé e Milagres. E o Frei Josué, que era um dos pregadores desse encontro, no trajeto para cá, para a Cachoeira Paulista, comeu uma comida que estava passada. Nós tivemos que contar com o Frei Josué de uma outra forma no encontro, oferecendo as suas orações, a sua intercessão, o sofrimento que foi para ele, aquela intoxicação alimentar, porque aqui no palco mesmo ele não pôde vir, ele não pôde subir, porque aquela comida passada fez um mal tremendo para ele, tremendo. Era só comida, mas aquela comida não era mais alimento, tinha se tornado verdadeiramente um veneno. Uma comida passada, ela pode inclusive envenenar. Intoxicação alimentar, gente, é coisa muito séria. É coisa séria demais, pode matar uma pessoa. Então veja por que Deus nos diz que nós não podemos viver do passado. Porque aquilo que lá atrás até nos alimentou e foi remédio para nós, agora que é passado, agora que é vencido, pode nos prejudicar se a gente ficar ingerindo aquilo. Quanta gente é triste porque não se despede de lembranças boas. Porque não só lembra, está apegado. Você olha, a pessoa senta, ela conta, e na hora que ela está contando é até alegre, ela ri, ela chora, e depois que ela termina de contar, ela vai se esvaziando, ela vai se apagando, e ela afunda num mar de tristeza. Oh, meu irmão, você merece mais do que isso.
Ô minha irmã, Deus tem para você coisa nova. Deixe o passado passar. Abrace a vida. Abrace o novo de Deus para você, porque o pior de nós nos apegarmos às feridas e condicionamentos da nossa história é que essas feridas e esses condicionamentos, eles não nos deixam perceber as coisas novas, as coisas maravilhosas que Deus está fazendo na nossa vida. Todos os dias Deus age em seu favor, todos os dias Deus renova o dia para você. Cada manhã que começa uma página em branco para você escrever nela a história da sua vida, independente do seu passado. Você pode com Deus fazer deste dia de hoje um dia inteirinho, novinho em folha. E se você tiver determinado, esse dia de hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida, de uma nova vida, de uma boa vida. Então deixe o passado passar, porque o passado a gente cura com perdão. O passado a gente cura com perdão. Perdoe quem errou com você. Perdoe. E perdoe-se. Porque muitas vezes nós ficamos focados nos outros. Mas em muitas situações a nossa vida não é curada porque nós não nos perdoamos. Nós fazemos questão de manter a ferida aberta. A gente até procura o padre, se confessa, mas Deus nos perdoa, mas a gente não se perdoa. A gente diz, isso não podia ter acontecido comigo. Eu nunca poderia ter falhado dessa forma. Nunca poderia. Isso não é humildade, isso é orgulho. A gente achar que nem Deus pode perdoar o mal que a gente cometeu. Perdoe-se. Deus ama você, Deus já te perdoou. Está na hora agora de você se perdoar, de você se libertar. Porque o passado a gente cura com o perdão. Mas o erro a gente cura superando-o. É hora da gente superar essas coisas passadas. Cura interior, gente, é nós abrirmos o coração ferido. Nosso coração machucado, nosso coração sofrido, é nós pegarmos esse coração magoado e abrirmos esse coração à luz do Espírito Santo. Para do Espírito Santo a gente receber a capacidade de não se deixar consumir pelas lembranças dolorosas. Pegue o seu coração sofrido e machucado e coloque na luz de Deus. E ponha diante do amor de Deus. Exponha o seu coração ao Espírito Santo e peça para Ele, Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece a minha história, conhece o meu passado, conhece inclusive aquelas coisas que eu lembro sem lembrar. Aquelas que se tornaram tão comuns como pano de fundo no cenário da minha vida, que eu nem preciso mais lembrar porque elas estão constantemente presentes. O Senhor conhece todas essas coisas, conhece as raízes das minhas feridas, onde o momento em que aquele mal entrou na minha vida, o Senhor sabe tudo isso. E você pega esse conjunto de coisas e abre na presença de Deus e diz, Senhor, tudo está aqui. E clama, vem Espírito Santo sobre o meu coração ferido e machucado. Para ali naquele momento de súplica, naquele momento de oração, você receber de Deus a capacidade de não mais se deixar consumir pelas lembranças dolorosas. Essas lembranças vão acontecer de vez em quando? Vão. Mas elas vão perder esse caráter de dor. Porque quando a gente fala de esquecer, quando a palavra de Deus nos manda esquecer as coisas do passado, ela não está mandando a gente ter amnésia. Ela não está mandando a gente ter Alzheimer. A palavra de Deus quando diz, está na hora de esquecer, está na hora de não ficar tendo saudades dessas coisas, está na hora de não ficar recordando. O que a palavra de Deus está nos mandando fazer? Deixar para lá.
Tem coisa que depois de ter entregado para Deus, a gente precisa aprender a não deixar, a deixar para lá, para não se deixar consumir por essas lembranças dolorosas, senão ela vai consumir você. Senão o sentimento de perda vai continuar consumindo você. Não se fixe no negativo, meu irmão. Minha irmã, não se fixe no negativo, porque a gente vai no rumo daquilo que a gente mira. Se você só olha para o negativo, é para o negativo que você vai. Como é que você vai para um lugar? Olhando para ele. Para eu saber aqui na chácara de Santa Cruz, onde está a Canção Nova, para onde eu devo ir, a primeira coisa que eu preciso fazer é olhar para aquele lugar e identificar. É para lá que eu vou. E mirando aquele lugar eu vou me direcionando. Agora veja, eu não vou chegar naquele lugar se eu fico o tempo inteiro olhando para outro canto. Você vai no rumo que você mira. Se você só tem olhos para o seu passado, se você só consegue olhar coisa negativa, você vai para baixo. Não se fixe no negativo. Não se fixe nos seus problemas, porque problema todo mundo tem. Pare de olhar para os seus problemas. Comece a olhar mais para Deus. Comece a pedir a Deus a luz para que você possa resolver esses problemas. E você pode ter certeza que nosso Senhor não te negará o que você está pedindo. Então não se fixe no negativo, fixe no que é bom. Firme a sua vida nas promessas de Deus. E aquele que abriu o caminho, como diz aqui a palavra de Deus, aquele que abriu o caminho pelo mar, aquele que abriu passagem no deserto, aquele que abriu rios em terra seca, ele abrirá também uma passagem, uma saída para você. Fixe no que é bom, fixe-se nas promessas de Deus, é nelas que você deve se fixar. Põe a sua fixação naquilo que Deus prometeu a você, porque Ele não volta atrás nas suas promessas. Feche com Deus, se una a Deus, e aquele que prometeu a você todas as coisas, aquele que abre caminhos fechados, aquele que cria caminhos onde caminho não existe, Ele vai abrir uma saída para você. E já está fazendo. Ele mesmo diz aqui na sua palavra, que coisas novas estão surgindo. Você não vê? Estão perto de você. Você não consegue notar? Que desde que Deus começou a fazer mais parte da sua vida, algumas coisas já têm se mostrado diferente. E muito além do que você tem percebido. Então, projete-se para frente. Retome a sua vida. Resgate aquilo que estava amortecido. E ainda que você se sentisse no meio de um deserto, diz aqui a palavra de Deus, Deus vai abrir um caminho para você. Ele é o Senhor do tempo, e Ele pode fazer você resgatar o tempo que você perdeu. Ele é o Senhor da história e tem o poder de nos fazer resgatar os tempos perdidos. Deus também tem os seus segredos. Deus também tem os seus atalhos. Você que olha para trás e diz assim, tanta vida perdida. Perdida para você, mas não para Deus. Ele pode fazer você resgatar o tempo que você perdeu. Porque para Deus, em Deus, os melhores anos da sua vida ainda não foram vividos. Por que você está olhando para trás? Se os melhores anos da sua vida ainda não foram vividos, estão pela frente. Senhor, nós te pedimos, derrama sobre nós nesta manhã a tua bênção e dá-nos a graça de que, libertos das lembranças dolorosas, negativas do passado, nós possamos obedecer a tua palavra, que nos diz com tanto amor, com tanto carinho, o segredo para nós construirmos uma vida nova em ti. Não deveis ficar lembrando as coisas de outrora. Não é preciso mais ter saudade das coisas do passado, porque eu estou fazendo coisas novas. Elas estão surgindo agora.
agora. E vós não percebeis? Senhor, abre os meus olhos para perceber a novidade que o Senhor está trazendo para a minha vida. E enche-me, Senhor, com teu Santo Espírito. Onde quer que você esteja agora, diga isso e diga com fé. Enche-me, Senhor, com teu Santo Espírito e inunda o meu ser com a tua bondade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe você, que nesse dia que a gente está celebrando esse Abraça São Paulo, você possa ser abraçado também por esse Pai de misericórdia que tanto ama você. Meus irmãos de São Paulo, meu abraço carinhoso, muito obrigado pelo convite que me fizeram. Continuo unido a vocês em oração.